vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então, vamos lá, já vamos começar com uma pergunta muito importante. E assim, gente, do mesmo jeito que vocês são uma turma que participa bastante, né? Conversa bastante comigo durante a aula presencial, se possível, eu gostaria muito que também mantivesse essa participação aqui, tá? No Zoom. Então, assim, eu queria saber o que vocês acham que é a importância do departamento financeiro para uma empresa? Eu acho que é primordial, porque através dele a gente consegue ver se a empresa está tendo lucro, prejuízo, se tem a possibilidade de aumentar, ou, por exemplo, expandir o negócio, Uhum. ou se tem que rever alguns gastos, alguns investimentos. Alguém discorda da Yara ou gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho que talvez um acréscimo seria, tipo, a empresa poderia ver também se está ocorrendo algum erro, aonde está ocorrendo esse erro. Se está tendo algum prejuízo, aonde está ocorrendo esse prejuízo e mudar, Ótimo. resolver esse problema. E duas respostas muito boas, tá, gente? A gente tem que entender, e eu espero que vocês tenham, né, daqui para frente, sempre essa visão, que a gente fala uma visão sistêmica, algumas pessoas falam em visão holística, né? O que é isso, né? É ver a coisa como um todo, tá, gente? A empresa como um todo, ela vai ter seus vários departamentos. Só que um departamento, ele não é isolado do outro. Muita gente costuma enxergar e fala assim: ah, isso não é problema do meu, isso é problema do comercial, isso é problema do marketing, isso é problema da outra área da empresa, né? E na verdade, gente, todas as áreas, elas são uma divisão de facilitar o funcionamento da empresa, mas é uma coisa só. Então, o financeiro, sim, igual a Yara falou, ele vai cuidar das entradas e saídas de dinheiro da empresa. Nós temos as duas partes aqui, né? Não tem como só entrar, tem que sair também, né? Porém, ao mesmo tempo que eu tenho essa situação de cuidar das entradas e das saídas, eu vou também fazer um monitoramento dos pagamentos, dos atrasos. Então, que é o que o Ariel falou, vou verificar se está tendo algum problema, né? E tentar corrigir isso. Além disso, gente, às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, olha só. Às vezes faltou dinheiro no caixa, não no dia, tá faltando. A empresa não consegue fechar no azul, ela tá fechando no vermelho, né? O pessoal vira e fala assim: ah, o problema é do financeiro. Tá, o problema é do financeiro porque ele cuida do dinheiro. Mas antes de chegar no financeiro, vocês concordam comigo que o comercial da empresa é que estava fazendo as vendas, eventualmente? Sim, E se o comercial não estiver fazendo um bom trabalho, ó, vou até rabiscar o coitado do comercial aqui. Vai entrar dinheiro para a empresa? não, Não. Não. Então, olha só, não adianta eu achar que todo problema é só de um, né? O problema é de todo mundo ali. Agora, a gente pode falar numa aula, eventualmente, aí, né? Fazer uma aula sobre isso um outro dia, não hoje. A gente pode falar de como traçar estratégias para que isso não aconteça, para fazer essa visão sistêmica da coisa, tá? Tem inclusive alguns escritores de administração que eu posso depois procurar também trechos. Eu tenho, né, uma postilona aqui, eu posso ver se eu disponibilizo algumas coisas para vocês xerocarem, né, quem tiver interesse, sobre isso, sobre essa ideia da visão sistêmica, ok? E aí, gente, o primeiro passo nosso aqui dentro do financeiro, né, do começo da apostila agora, é falar um pouquinho sobre uma estrutura chamada
movimento de caixa. Então, primeira coisa, né? Vamos tentar entender o que é em si o movimento de caixa, tá? A explicação dele é uma coisa até bem simples. O movimento de caixa é o controle das entradas e saídas de dinheiro dentro de um determinado período, tá? Então, normalmente, a gente faz lá um controle diário, quando eu trabalho com comércio em si, né? Alguns tipos de empresa eu posso transformar esse controle mensal, muito embora, gente, na maioria das vezes o que a gente faz é o seguinte: a gente faz movimento de caixa quando eu estou falando no dia, e aí eu faço um outro cara mais completo um pouco, chamado fluxo de caixa, quando eu quero fechar o período do mês, tá? Nós vamos ver fluxo de caixa mais para frente nesse módulo ainda, ok? Então, beleza. Olha só, o movimento de caixa, então ele vai controlar as minhas entradas e saídas. E tem um detalhe, eu não faço só por organização, tá, gente? Existe uma determinação legal, a empresa precisa ter o registro das entradas e saídas de dinheiro dela, tá? Tudo que entra e tudo que sai, exceto no caso de um MEI, porque o MEI ele tem regras especiais, precisa ser registrado, tá? Ó, deixa eu compartilhar com vocês uma lousa digital aqui só para eu mostrar uma coisa. Depois a gente volta aqui nessa tela. Espera aí. Então, olha só. Só a fins didáticos, gente, vou falar para vocês brevemente, só para a gente entender a importância de ter esse controle, né? Existe um negócio dentro da contabilidade que é chamado de partidas. O nome é maravilhoso, gente. Eu acho esse nome muito legal. Partidas dobradas. Olha que legal, né? Esse nome. O que é uma partida dobrada? Então, é o seguinte: tudo que entra ou sai da empresa, ele é registrado e aí ele vai ser registrado em mais de um lugar, tá? Vou mostrar para vocês. Então, olha só. Esses negócios que eu fiz aqui, não muito retos, porque eu não sei desenhar, seria um negócio que a gente chama em contabilidade de razonete, tá? Então, o que é o razonete? Cada Tzinho desses vai indicar uma coisa dentro da minha empresa. Então, por exemplo, esse aqui vai ser o caixa. Vou pôr aqui, ó, caixa. Esse outro aqui, por exemplo, vai ser o estoque. Tá? Eu vou trabalhar só com esses dois, só para vocês verem acontecendo aqui a tal da partida dobrada. Do lado esquerdo, a gente registra as entradas e do lado direito, saídas, certo? Até aí, nada de extraordinário, né? Não vou entrar, óbvio, nos detalhes mais profundos, porque não é um curso de contabilidade, tá, gente? Então, o que acontece aqui? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho no caixa 100 mil. Né? Nossa empresa está muito bem de caixa, está com 100 mil. Só que aí, num determinado momento, eu peguei e eu comprei e paguei. Nossa, aqui, mano. 30 mil em mercadorias para minha empresa, para revender. Tá? Então, eu tinha 100 mil, saiu 30 mil, quanto ficou aqui no caixa? Oi, amor, é um negócio aqui que ela tá com o negócio dele. Hein? Quanto ficou no caixa, gente? 70? 70 mil. Beleza, certinho. Só que esses 30 mil, eles deixaram de existir? Não. Não, ele vai aparecer dentro do estoque. Isso. Você vai Então, mudar de lugar.
ele só vai isso? mudar de lugar. Tudo que sai, na verdade, ele vai para outra, a gente chama de conta, tá? Cada uma dessas a gente chama de conta. Então, como ele saiu do caixa, ele tem que entrar em outro lugar. Então, ele entrou aonde? Nesse No caso, estoque. no estoque, tá? Eu tenho uma apostila, novamente, gente, já vou falar também. Nós não vamos entrar nesses detalhes, porque não é o âmbito do curso, mas eu tenho uma apostila em PDF de contabilidade. Quem tiver interesse, é só pedir Eu lá no quero. grupo que eu forneço, tá, gente? Não Manda é para mim. minha, não fui eu que criei, nem nada disso, tá? É de gente muito mais gabaritada que eu. Manda para mim. Posta lá no grupo, Manda, eu mando professor. lá no. Então, eu vou mandar, quem quiser, gente, me pede depois no privado, que como não é da escola, eu não sei se eu Ah, posso tá mandar bom. lá no grupo, tá? Qualquer coisa manda no nosso, do Tá, próprio pode ser. trabalho. Pode ser. Então Manda no vamos meu lá, zap zap. vamos voltar aqui. Só que olha só, gente, o movimento de caixa, ele não serve para saber se a minha empresa tem nem lucro e nem prejuízo. Olha que interessante. Ele não é um instrumento habilitado para medir lucro nem prejuízo. Peraí, Marcelo, mas eu estou registrando as entradas e saídas. Como assim eu não vou saber de lucro e nem prejuízo? Porque, gente, o movimento de caixa ele vai te dar uma situação do. Vou colocar até entre aspas aqui, tá, gente? O que o pessoal normalmente chama de caixinha, tá? O que é o caixinha? É literalmente aquele dinheiro que você tem disponível ali naquele momento, tá? E aí eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui já trabalhou com caixa de alguma coisa, de alguma loja, de algum estabelecimento? Eu. Eu, tá? Eu já tive, eu já fui caixa, né? De uma banca de revistas. Eu não sei se eu já contei para vocês que eu tive uma banca de revistas, né? E eu fui caixa da minha própria banca, porque eu tinha que trabalhar lá, né? Então, como funciona isso aqui, gente? Eu vou fazer um registro do que está entrando e saindo no dia. Então, quem trabalha com caixa, hoje está muito mais fácil, né? Normalmente a gente vende tudo, está registrado no sistema ou no computador ali, né? E aí, chega no final do dia, o que a gente tem que fazer? Conferir, né? Conferir. Ver se tá tudo Então, ver se está. batendo certinho com o dinheiro que Isso. você recebeu. Então, vamos aqui para o meu LibreOffice Calc. É parecido, quem conhece o Excel, tá, gente? Essa ferramenta que é muito parecida com o Excel, tem a mesma função do Excel, mas não é o Excel, tá? O irmão gratuito dele é o LibreOffice Calc, esse aqui, né? Porque eu sou adepto do usuário do software livre para Esse algumas. daí é mais difícil de mexer. Oi? Esse daí eu acho mais difícil de mexer. Nada, é a mesma coisa, né? Tudo bem que já faz quase 10 anos que eu uso, né? Então eu já tô acostumado, né? Eu usava esse sistema quando trabalhava na Renner, professor. Quando eu Então, comecei a aprender a mexer nele, nossa, depois que eu saí de lá, que eu voltei pro Office, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. eu uso ele por opção, tá? Eu prefiro não comprar e nem piratear o Office. Então eu uso esse que é uma alternativa original e gratuita, né? Mas vamos lá. Gente, quando eu tive a banca de revistas, uh, eu tô falando do ano de 2002, tá, gente? Eu tive a banca. Então já foram quase 20 anos isso, tá? Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Então, olha só. O que acontece? Eu não tinha computador na banca. O meu controle de caixa era feito da seguinte maneira: um caderno. Aí lá nesse caderno eu colocava no alto da folha a data,
Então, vim aqui no alto, por exemplo. Hoje é dia 8. Parabéns, mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher. Obrigada, No professor. 3 de 2021. Obrigada, professor. E aí, eu dividia duas colunas menores aqui. Então, eu fazia aqui uma coluna, aqui outra coluna. Aqui eu colocava as entradas. E na outra aqui eu colocava... E eu anotava tudo manualmente, né? A Ingrid entrou lá na banca e comprou uma revista Veja. Eu vinha aqui e anotava o número da edição. É uma entrada de dinheiro. O Ariel foi lá e comprou uma revista super interessante. Eu vinha aqui e anotava. A Yara foi lá, foi cobrar o aluguel. Eu pagava aluguel do local, gente. Então eu tinha que vir aqui registrar uma saída. E chegava no final do dia, eu fazia o quê? Somava as entradas, somava as saídas e fazia essa menos essa, mais um cara que é um segredo, já vou contar dele. E aí isso aqui me dava um resultado, um total. E a hora que eu conferisse, esse total tinha que ser igual ao valor que eu tinha de movimentação do caixa, né? Aí entra aquele trabalho mais gostoso de todos, que é contar o dinheiro do caixa, né? Porque é o mais gostoso. Você tá lá assim, né? 1, 2, 10, 15, 25, 50, 100. Tá, Marcelo, oi. 1, 2, 3, 4. Aí você começa tudo de Perde a novo, conta né? e você abençoa tanta Isso. pessoa quando vem. Aí você conta, aí dá um valor, né? Deu lá, por exemplo, 150 e 45. E as moedas, professor, quando É, some? na... Ei, nem vou entrar nesse mérito agora, tá? Aí você fala, bom, bateu, mas será que tá certo? Aí você conta de novo, né? Mas se você acertou de primeira, tudo bem. O problema é quando você conta e não bate. Porque aí você começa a ficar nervoso. E quanto mais você conta, mais diferente vai ficando o caixa, né? Mas vamos voltar aqui, olha só. Hoje, a gente tem o sistema que vai controlar isso para a gente de uma forma muito mais fácil, né? Só que, justamente por isso, tem muita gente que, se dá uma falha de sistema, se cai sistema, se cai internet, se deu problema no computador, a pessoa não sabe como registrar as coisas. Tá? E assim, gente, é óbvio que a gente tem que fazer o uso da tecnologia, a gente tem que aproveitar as tecnologias, sim, mas isso não quer dizer que eu posso esquecer, né, as outras ferramentas, tá? Ficando Então, refém, né, professor? isso, eu não posso ser refém da tecnologia. A tecnologia tem que trabalhar para mim, não eu para ela, né? Então, olha só, gente. Tem um cara que eu deixei de falar dele de propósito, que eu vou abordar ele agora, antes de eu dar um exemplo da criação aqui de um movimento de caixa, que é o saldo. Eu vou dar zoom, vocês podem ficar tranquilos. Anterior, né? O que é saldo anterior? Muita gente fala, né, que é o caixa do dia anterior também. Tem gente que eu já vi chamar assim. Gente, o saldo Certo. anterior, Tem que passar aqui, né? o saldo anterior, o que ele é? Ele é uma quantia que você vai utilizar para abrir o caixa, para garantir que você vai ter como voltar troco para as pessoas,
né? E aí eu vou contar outro segredo para vocês. Fazer um bom movimento de caixa, um bom movimento de caixa bem estruturado, ele permite que eu conheça melhor a movimentação do dia a dia da minha empresa e eu passe a planejar melhor o que eu preciso ter no caixa na hora de abrir. Tá? Então, eu vou dar um exemplo, voltar lá na banca para dar um exemplo para vocês. Na banca, a gente percebeu, depois de alguns meses, né, os primeiros meses ali, que segunda-feira era o pior dia de vendas. A gente vendia uma média de R$ 20 por segunda-feira. Tá? Isso abrindo às 7 horas da manhã, fechando às 10 horas da noite, tá, gente? Vendia uma média de R$ 20. Já no domingo, a gente vendia uma média de 450 a R$ 500. E, gente, em 2002, você vender R$ 500 num dia era bastante, tá? O que acontece? No domingo, eu precisava ter muito mais troco em caixa do que na segunda. Por quê? Porque a movimentação financeira era muito maior, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Tinha um abençoado de um velho que passava lá na banca de domingo. Ele era a primeira criatura, o primeiro Pokémon a aparecer na banca era ele, né? Chegava cedinho, sempre com uma nota de R$ 50 para comprar o Diário da Região. O Diário da Região de domingo ele é mais caro, né? Porque é uma edição que vale para 2 dias. E naquela época, ele custava R$ 1,50. E o abençoado ia com a nota de 50 todo domingo. Para quê? Para ele trocar o dinheiro para ir na padaria comprar pão. Olha que desgraça. Mas tudo bem, né? A primeira vez que essa assombração apareceu na banca, o que eu tive que fazer? Eu liguei pro meu pai e falei, pelo amor de Deus, pega dinheiro aí no caixa, em casa, na caixa que ficava o dinheiro, e traz aqui troco que eu tô sem. Né? Por quê? Porque o velho levou todo o troco que eu tinha. Então, gente, essa coisa aqui, né, do saldo anterior, se o seu movimento de caixa é bem estruturado, você começa a perceber. Ah, Marcelo, mas o meu é um comércio geral, como que eu vou perceber? Gente, existem ciclos. Todo mundo que trabalha com comércio sabe que dentro de um mês existe um determinado período em que se vende mais e um período em que se vende menos. Né? Normalmente coincide com a proximidade do pagamento. Por que será, né? O brasileiro pegou o dinheiro na mão, a primeira coisa que ele sai correndo para fazer é gastar, né? Então, vamos lá. Vamos imaginar que o nosso saldo anterior seja de R$ 100. Nosso negócio é pequeno, não precisa de muito dinheiro. Aí, eu vou colocar aqui, ó, entradas. E aqui, saídas. E aí eu vou colocar, vamos lá, vamos supor que fiz uma venda no valor de R$ 150. Fiz outra venda no valor de R$ 200. Ó, gente, quando for trabalhar com dinheiro, uma coisa muito importante, tá? Se estiver usando o Excel, é formatar as células para que elas se transformem em dinheiro, viu? Senão a tia Simone fica louca, tem um surto psicótico, tá? Eu já tô avisando vocês. Aí eu comprei, a pessoa passou, eu tava morrendo de fome, passou alguém lá vendendo um salgado e eu comprei um salgado lá na banca. Né? Eu era meu patrão, eu podia fazer isso, né, gente? Ninguém ia poder brigar comigo e falar, Marcelo, você pegou o dinheiro da banca, né? Só se eu tivesse esquizofrenia. E aí eu gastei lá, por exemplo, peguei o salgado com um suco, R$ 10. Né? Depois a gente formata como dinheiro aqui. Aí fiz outra venda no valor de R$ 45.
Então, vou formatar as próximas células aqui como dinheiro também. Vamos lá. Beleza. Aí, chegou o final do dia. Vamos somar. Então, tá? Peraí que eu apaguei uma aí, peraí. O senhor de vez em quando também erra, tá, gente? Somente quando a gente não é da tecnologia. Vamos lá, total. Vou fazer aqui, eu sei que a Simone tá começando ainda com vocês o Excel, mas vocês vão ver as fórmulas, quem não souber ainda pode ficar tranquilo que vai aprender, né? Então, fiz aqui ó, uma soma daqui, B3, até a B6, 2 pontos B6. Ó, já somou para mim, olha que bonito. Aqui é a mesma coisa, vou fazer um soma. Ah, Marcelo, é só 10. Sim, gente, eu sei que é só 10, mas quando a gente está trabalhando com uma planilha, a gente automatiza as informações para facilitar a nossa vida, né? E aí eu tenho um saldo atual, e esse cara aqui que é muito importante. O que é o saldo atual, gente? O saldo atual, eu vou fazer igual o que entrou mais o que tinha antes menos o que saiu, tá? Aqui dá para a gente fazer de cabeça, antes da gente conferir a soma, 395 com 100, 495 menos 10, 485. Tem que dar essa conta. Perfeito. E aí entra aquela coisa deliciosa que eu falei, que é o quê? Ir lá e somar o dinheiro do caixa para poder conferir. Só que agora vamos a alguns poréns, tá? Vamos lá. Eu vou parar esse compartilhamento aqui desse momentinho. Vou só salvar para poder mandar a imagem para vocês. E eu vou voltar lá no nosso quadro branco. Então, vamos limpar o quadro branco dos razonetes. A gente precisa pensar em alguns poréns que podem acontecer. Então, vamos lá. Porém número 1. Vocês já ouviram falar de fazer sangria do caixa? Sim. Sim. Não é nome técnico, tá, gente? Mas se a gente for procurar pelo nome técnico, ninguém no comércio conhece, tá? Ninguém vai falar retirada do caixa. Vai falar sempre fazer sangria, né? O que é a sangria, gente? É uma retirada que se faz do caixa quando ele atinge um determinado valor para evitar que fique dinheiro muito acumulado ali dentro, né? A Vitória está lá no caixa e ela está vendendo muito, muito. Vai chegar um determinado momento que não é interessante deixar tanto dinheiro ali na gaveta do caixa, porque, gente, risco de roubo, né? Então, o que acontece? Faz-se essa sangria. Como funciona isso? Normalmente, a empresa vai ter um determinado teto. Então, toda vez que atingir aquele teto, eu retiro dinheiro do caixa e deixo apenas o saldo anterior. Então, se eu abrir com 100, eu deixo com 100, tá? Tem um detalhe muito importante, tá, gente? Se atingiu esse valor, com o sistema é mais difícil acontecer, mas vamos imaginar que aconteça. Atingiu o valor e você não fez a retirada, você não fez essa sangria, se houver de repente um roubo, alguma coisa, aquilo que passou, vamos dar um exemplo, só para ficar fácil visualizar numericamente. Vamos imaginar que toda vez que o nosso caixa chegou em R$ 500, a gente fez a sangria e tem que deixar só 100, certo? E aí vamos imaginar que eu não fiz. Chegou nos 500, eu não fiz e eu continuei vendendo.
Aí eu já tô lá, tava com R$ 700 lá no caixa, chegou o cara, capacete, entrou com o capacete na loja e me assaltou. O que passou de R$ 500 pode ser descontado do meu bolso. Tá? Por quê? Porque eu não fiz a sangria no momento correto. Não, mas peraí, Marcelo, aconteceu isso porque a hora que você atendeu uma pessoa, deu o limite e aí já tinha outro, logo em seguida não dava tempo de fazer. Ok, gente, aí é uma situação específica, a câmera vai mostrar, né? É diferente. Agora, é diferente, por exemplo, não, eu fiquei batendo papo e não fiz a sangria, tá? Mas por que o que passa de 500? Porque normalmente a empresa mantém um seguro, muitas vezes, desse limite aqui, dos 500 em caixa. Então, se roubou até 500, tô garantido. E se passou disso? Tá? É Tô descontado lascado, de você mesmo, não é? né? Tô lascado. Então, primeira coisa, questão da sangria do caixa. Outra coisa muito importante que pode acontecer quando a gente fala de caixa, gente. Quebra de caixa. O que é a quebra do caixa? Você está no mudo, Ingrid. Faltar algum valor? Quando Você que? tirar o valor, arrancar algum valor, A quebra do caixa em si é quando não bate o valor que deveria ter com o que tem, tá? Ou porque eu retirei, ou porque sobrou, tá? E aí, gente, isso é um pedido que eu sempre faço para todos os meus alunos, tá, gente? Você foi comprar alguma coisa, recebeu o troco, confere o troco. Se a pessoa deu errado, seja honesto, fale para a pessoa, tanto para mais quanto para menos, né? Porque quando dá troco a menos para a gente, normalmente a gente reclama. E aí, só que tem muita gente que quando pega troco a mais, né? E aí, gente, esse dinheiro pode sair do bolso da pessoa que estava no caixa, tá? Então, azar, azar, ninguém mandou. Gente, nós somos seres humanos. Pode acontecer que aquele dia a pessoa não está bem, ela não está bem de saúde, ou teve um problema em casa, né? Então vamos ser seres humanos bons e vamos não contribuir com a disseminação de coisas ruins, tá? Então a quebra de caixa, ela pode acontecer quando falta dinheiro no caixa. É mais comum acontecer faltar do que sobrar, tá, gente? Infelizmente. Outra coisa interessante, que o pessoal não me ouça dando essa aula. Mas vamos lá. Suponhamos que um produto custou R$ 4,99 e a Sueli me deu uma nota de R$ 5 e eu olho bem para a cara dela e falo, obrigado, tchau. É mais ou menos assim que funciona, não é, gente? É. sim. É. Então, gente, deixa eu contar um segredo para vocês. É direito do consumidor receber o seu troco. E se a empresa não tem 1 centavo para devolver, eu tenho que devolver o valor mais próximo. 5 centavos, no 5 caso. centavos, no caso. Tá? É lei, tá? Tá no Código de Defesa do Consumidor. Eu não posso obrigar o consumidor a aceitar a balinha ou a ficar olhando para minha cara e falar tchau, né? Marcelo, então por que não coloca logo R$ 5? Porque existe um estudo que o nosso cérebro ele não registra na hora de ver o preço, normalmente, não todo mundo, tá, gente? Mas muita gente, ele não registra esses centavos aqui. Então, esse R$ 4,99, a pessoa registrou, na verdade, quanto no cérebro dela? R$ 5. R$ 4. R$ 4.
tá? E aí, gente, é Professor, coisa desculpa, psicológica. mas por que ela não arredonda para mais, no caso? Por que ela não arredonda para mais? Porque aí a pessoa vai ver R$5 aí às vezes ela não compra. Como ela tá vendo 4, ela se interessa por comprar. Tá? Vocês precisam um dia, se der, eu vou filmar. Eu e minha namorada fazendo compra. Tá? Porque é tudo assim, né? Ela vai nas gôndolas, ela olha e fala assim: ah, R$19. Eu falo 20. Né? É tudo assim. Ela não vê os centavos e eu já arredondo sempre para cima. Por quê? Porque eu sei que na hora de pagar eu preciso estar atento a isso, né? E não tô falando isso porque ela é mulher, não, tá, gente? Homens também fazem isso. Não tem nada a ver com sexo. Eu tô falando um comportamento que é padrão do ser humano. A maioria, não é todo mundo, igual eu falei, mas a maioria das pessoas vai ver só o número grande aqui, né? E isso incentiva o consumo, tá? É truque para incentivar o consumo, tá? É sacanagem, eu sei, mas a gente também tem que pensar do lado da administração da empresa, tá, gente? Do lado da administração da empresa, isso é um prato cheio pra gente, né? Professor, se a gente Oi. parar para analisar do lado da empresa, por exemplo, Ah, coloca na ponta do lápis quanto de 1 centavo que ela vai arrecadar por cada peça que ela sim, levar, vamos chegar lá, vamos né, chegar lá. da venda. Vamos chegar lá. Olha só. O que acontece quando eu faço essa venda e a Sueli virou para mim lá e falou: eu quero meus 1 centavo. E eu não tenho 1 centavo, eu vou ter que devolver 5 centavos para ela. No final do dia, vocês concordam comigo que se todo mundo fizer isso, vai dar uma diferença para menos no caixa? E aí o dono da empresa vira para o Marcelo e fala assim: tá bom, vai descontar do seu salário isso. E aí, que situação é essa, né? Vocês já ouviram falar da espada de Damocles? Né? Damocles era uma lenda, ele tinha uma espada que estava presa por um fio na cabeça dele, que se ele se mexesse, ela ia cair. Então, que decisão que eu tomo? Eu cobro dessa pessoa o meu 1 centavo, 5 centavos, sabendo que essa pessoa que muitas vezes ganha muito mal vai precisar disso no final do mês? Ou não? Ah, Marcelo, mas é o dono da loja. Então, gente, só que aí a gente precisa mudar todo um comportamento, né, do país para que isso tenha efeito, tá? Mas deu para entender como fazer o movimento de caixa, gente? Deu para entender que o movimento de caixa ele permite que a gente saiba das entradas e saídas e conheça melhor? Positivo. Sim. Então tá, Sim. porque vai cair nossa chamada. Semana que vem eu vou explicar mais algumas coisas sobre isso e nós vamos falar um pouco sobre banco, ok? Ok. Ok. Então, muito obrigado pela participação de todos.